De acordo com as últimas notícias, então, que chegaram aqui até nós, pelo noticiário, pelas manchetes da grande mídia, o TCU, Tribunal de Contas da União, resolveu que um relógio que o Lula teria ganhado de presente lá em 2005, um relógio de aproximadamente aí uns 60 mil reais, tudo bem, poderia ser incorporado ao seu patrimônio, sendo que está com ele desde 2005. É um presente, se não me engano, um presente que ele ganhou do governo francês. E parece que essa notícia, por mais paradoxal que possa parecer, não agradou muito o presidente da República. A gente já imagina por quê. Inclusive tendo saído declarações do ex-presidente Bolsonaro dizendo que é isso mesmo, o Lula tem que ficar com seu presente. Por que será? Qual o interesse, qual a história, qual que é a pegadinha por trás de tudo isso, né? Mais um capítulo da novelinha do Bolsonaro que a gente precisa parar para pensar, refletir e entender os meandros da política, da justiça. Venham comigo, vamos tentar entender essa história aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal. Eu sou o professor Jusemar e temos aqui mais um assunto, mais um tema que relaciona a filosofia com a política, com o direito. Estamos aqui para a gente tentar analisar e entender o que está acontecendo nesse nosso caos diário, que todos os dias e todas as semanas temos alguma questão aí para tentar resolver, tentar entender e ter uma opinião o mais racional possível acerca dos fatos, que é como eu acredito que devamos agir e proceder quando esses assuntos chegam até nós. Sem paixões, emoções políticas de um lado a lado, vamos tentar analisar os fatos como eles são e o que isso poderá trazer aí de lição para os desafios grandes que nós ainda temos pela frente como sociedade, como nação. E é por isso que, mais uma vez, eu agradeço imensamente a presença, a audiência de todos e todas, aqueles e aquelas que ainda não são inscritos aqui no canal. Fica aqui a sugestão para se inscreverem desde já, curtirem esse vídeo, se possível, e assistirem até o final. Deixem aí o seu comentário, o que vocês vão pensar a respeito desse assunto e desse tema. E se quiserem também, claro, eu tenho aí as minhas redes sociais na descrição do vídeo. Se quiserem, podem me acompanhar por lá também. Serão muito bem-vindos, muito bem-vindas, para podermos compartilharmos aí nossas ideias e juntos pensarmos um pouco sobre esse nosso Brasil. Então tivemos aí essa notícia, essa atualização em torno desses casos envolvendo, né, as apurações. Vocês vão ver que tem relação com essas apurações em torno das investigações, das, em breve, ações que serão tomadas, né, contra o ex-presidente Bolsonaro, o seu governo, o seu entorno, como a gente tem analisado por aqui, em razão dos ilícitos, dos crimes que supostamente tenham sido perpetrados ao longo do seu governo. E claro, se a gente ainda tem um compromisso de vermos a coisa pública sendo moralizada e a justiça sendo feita como ela deve ser realmente feita, ou seja, sem fazer distinção de nome, de partido, de interesse político, ideológico, se é assim que nós queremos, então, vermos a coisa pública sendo seriamente tratada, então algum fim nós teremos que ter e chegar, alguma conclusão satisfatória nós teremos que alcançar em relação a esses casos. E por isso eu tenho insistido, tenho procurado estimular e propor essas reflexões aqui conforme essas informações vão saindo aos poucos para nós. E além disso, pessoal, refletindo já sobre esse caso, né? Eu noto e eu percebo, e por isso é um assunto que para mim desperta atenção e interesse, e talvez vocês que já estão acompanhando aqui os meus últimos vídeos, talvez tenham percebido, eu tenho essa preocupação de levar esse tipo de esclarecimento para o meu público, para aqueles que estão aqui me assistindo. Você é um deles. Mais uma vez, eu fico muito lisonjeado e feliz e honrado por isso, que é um esforço que eu considero que nós devemos todos ter, de saber diferenciar o que é do campo da política, o que é do campo da justiça, embora esses dois campos estejam muitas das vezes entrelaçados, muitas das vezes de uma maneira totalmente inadequada e não saudável para a nossa democracia, para o nosso sistema republicano, e por isso é necessário, então, entendermos como se dá esse funcionamento e como podemos, e isso talvez seja o mais importante, moldarmos,
formularmos as nossas impressões e opiniões de forma correta, adequada. De novo, sabendo o que é do campo da política, o que é do campo da justiça, o que é do campo do direito. E é esse tipo de reflexão, é esse tipo de visão crítica que interessa a filosofia. Vocês entendem por que eu insisto nessa abordagem, nessa visão de mundo, onde nós temos de um lado a reflexão, a visão crítica que a filosofia oferece, com os conceitos e métodos que são próprios do campo do direito, tudo isso relacionado com a dinâmica dos fatos, do dia a dia e dos interesses sociais e coletivos que interessam a política. Mas se a gente não souber como se dá, se a gente não conseguir entender como que se dá essas relações, como que cada um dos elementos podem e devem ser colocados dentro da sua devida caixinha, dentro da sua devida compreensão, com certeza fica muito mais difícil alcançarmos o entendimento o mais próximo possível daquilo que é um tema que interessa muito a filosofia, a verdade. Acho que todos nós buscamos a verdade. Muitas das vezes, infelizmente, divergimos ou não concordamos com a forma como devemos chegar à verdade. Mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que todos nós estamos em busca dela. E é por isso que estamos aqui, justamente para tentar entender tudo isso. Bem, esse caso especificamente trata então desta notícia que saiu aí na grande maioria das plataformas, dos sites de notícia. Normalmente eu acompanho aí pelo UOL, pelo G1, tanto faz, viu, pessoal? Procure informação onde vocês acharem melhor, qual a fonte que vocês acharem mais confiável, sendo mais importante a gente analisar o conteúdo e a partir desse conteúdo a gente conseguir alcançar a nossa compreensão, as nossas conclusões próprias. Então entendam sempre que eu citar alguém aqui ou colocar uma fonte qualquer de informação, saibam que isso é sempre um ponto de partida, não um ponto de chegada. É importante esses esclarecimentos, isso serve para vocês entenderem também como eu elaboro aqui as minhas análises, os meus vídeos e como isso será feito também no futuro, né, claro. Que aos poucos a gente vai, né, criando aqui um método próprio, um estilo próprio e vocês aos poucos também vão entendendo e vão sabendo como acompanhar isso corretamente. Mas então temos aí esta notícia, né, em que o TCU, Tribunal de Contas da União, teria sido provocado, isso eu vou fazer só um resumo, depois eu entro nos detalhes, teria sido provocado para se manifestar sobre um desses presentes, né, oficiais, institucionais, que o Lula teria recebido quando estava lá no seu primeiro mandato, em 2005. E aí, então, diante dessa consulta, o Tribunal de Contas da União, que eu já adianto aqui, não é uma instância do judiciário, às vezes as pessoas pensam que se trata disso, né? Ou seja, não é um órgão responsável por julgar crimes ou lides de natureza judicial, não tem nada a ver com isso. O TCU, ele, como diz o próprio nome, ele se presta a auxiliar o Congresso Nacional em relação às contas públicas, em relação à administração dos recursos públicos, e é essa a principal finalidade fiscalizatória no campo administrativo que exerce o TCU. Então, diante dessa consulta, os membros então do Tribunal de Contas da União resolveram e entenderam que esse relógio que o Lula, se eu não me engano, da marca Cartier, um relógio extremamente valioso, né? Salvo engano aí, em torno de 60 mil reais, ele, enfim, teria sido então dado de presente para o Lula, e o entendimento que eles tiveram então é que, em razão disso, o Lula já teria incorporado esse objeto, né, esse bem ao seu patrimônio, e por conta disso ele não teria aí obrigação de devolvê-lo. Então vejam, o que de início eu considero bastante importante, eu já falei sobre isso aqui, nesse caso. E qual é o ponto? E qual é o ponto que eu entendo que devamos ir além, para além desses fatos, da forma como eles estão sendo tratados e analisados? Porque o que eu vejo aí, mais uma vez, eu já disse, isso você parecer repetitivo, mas eu quero chamá-los a atenção disso. Esse é mais um exemplo onde a gente consegue enxergar de uma maneira muito clara como que existe essa relação promíscua entre a justiça e a política. Como que há um mau uso, inclusive,
dessa relação, que muitas vezes é inevitável entre a política e a justiça. E como que esse mau uso é feito, claro, para atender os interesses ou de um lado ou de outro, nessa polarização que muitos negam que existe, mas é muito clara hoje em dia no nosso país, entre bolsonarismo e lulopetismo. E basta ver aí as duas figuras, os dois personagens centrais dessa história, o Lula e o Bolsonaro. E eu já faço desde já essa advertência, porque a análise desses fatos demanda um esforço, mais uma vez, que nós devemos todos ter, de sabermos diferenciar alguns aspectos dessa trama, ou seja, identificarmos aspectos que são diferentes, que são distintos de um para o outro, embora se tentem dizer e defender que eles são idênticos, que eles são iguais, e que por isso o tratamento em determinado caso teria que ser idêntico e igual. Vocês vão entender depois o que eu estou querendo dizer aqui com isso. Para entender isso, vamos lá. Vamos analisar então por partes os fatos relacionados a esse caso. Primeiro, eu vou falar da questão política. Qual que é a narrativa, de novo, essa palavra narrativa política relacionada a esse caso do relógio Cartier do Lula e das joias do Bolsonaro. E depois, do outro lado, nós vamos analisar então a questão jurídica. Quais as implicações que isso poderá trazer, porque vocês vão ver que é essa a finalidade, para os casos das investigações criminais de peculato do Bolsonaro em relação às tais joias sauditas. Que é isso que, que ao final das contas, é o que realmente interessa. Mas vamos lá então. Do ponto de vista político, como que essa história começa? Começa, vejam só, com uma provocação que foi feita ao Tribunal de Contas da União por um sujeito, um deputado, adivinha só, do partido do Bolsonaro, do PL, um tal de Sanderson, bolsonarista, não tenho dúvida disso. Então ele leva ao Tribunal de Contas da União esse caso do relógio do Lula. Claro, motivado por todas essas investigações, esse último indiciamento, inclusive, da Polícia Federal, feito em relação ao Bolsonaro. Então, como muitos, inclusive, começaram a questionar nas redes sociais e tudo mais, pô, mas e o Lula? E a Dilma? É sempre assim na polarização, né? Se você acusa um, você tem que verificar como que se comportava o outro e assim vai, né? Então ele levou o TCU essa questão, olha, e aí? O Lula também foi inclusive fotografado aí e tal, com um relógio, foram verificar esse relógio de altíssimo valor, e aí ele pode, o Bolsonaro não? Como que funciona? Como que é isso? Tribunal de Contas da União, provocado então por esta manifestação, esta petição desse deputado bolsonarista, esse tal de Sanderson, obviamente que teria que decidir a respeito desta petição, desta provocação que foi feita então ao tribunal. O tribunal é um colegiado, ou seja, ele é formado por vários integrantes que têm aí a atribuição, né, de decidir sobre essa questão. Então é nomeado um relator e os demais juízes, digamos assim, vão decidir a questão, né? O relator, se eu não me engano, é a Anastasia, o ministro, né, Antônio Anastasia, ele entendeu, né, que há uma regra a esse respeito. Essa regra, na verdade, ela foi estabelecida pelo TCU em 2016. Eu já trouxe um vídeo, inclusive, comentando sobre isso, né, numa resposta que eu fiz aí ao Pavinato. Vou deixar aqui o vídeo para vocês como referência, para vocês que se quiserem assistirem depois. Mas eu trouxe já essa norma, né, estabelecida pelo TCU em relação a presentes recebidos, né, pelos representantes do Estado, sobretudo presidentes da República, né? Mas isso vale também para outros cargos. E essa regra, ela mudou em 2016. Quer dizer que casos anteriores a ela tinham outro tratamento legal, tinha uma outra forma de entendimento pela lei. E foi assim que entendeu o relator, Antônio Anastasia, dizendo que no caso do Lula, por ser lá de 2005, essas novas regras estabelecidas em 2016 não se aplicariam, elas não se aplicam de forma retroativa. Isso é uma regra quase que geral no âmbito do direito, né?
Então, ótimo, beleza. Vieram outros ministros para votarem, né, sobre essa questão, e um desses ministros, ministro Jorge Oliveira, e outro detalhe aqui, ex-secretário do governo Bolsonaro, ele inseriu ali um entendimento que não tinha nada a ver com a questão, dizendo, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse, estou seguindo aqui um texto da coluna do Reinaldo Azevedo no UOL, que fez uma apuração bastante interessante sobre esse caso, né? Inclusive, foi a partir desse texto que eu me inspirei a fazer a abordagem, inclusive a capa desse vídeo aqui. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas vamos lá para a fala do ministro Jorge Oliveira. Ele diz o seguinte, abre aspas, o princípio da legalidade não vale no caso concreto? O direito sancionatório no Brasil é claro. Não há crime sem lei anterior que o defina. No direito penal é claro. Até o presente momento, não existe no país uma norma clara que trata sobre o recebimento de presentes por presidentes da República, fecha aspas. Veja, o ministro ele entrou num assunto aqui que não tem nada a ver com essa consulta feita ao Tribunal de Contas da União. Não é um tema de natureza criminal dizer se o presidente da República tem ou não que devolver as joias que recebe os presentes. Em princípio, isso trata-se de uma questão, como eu disse, política administrativa. E para isso existiam regras não tão claras antes de 2016, e seriam em relação a essas regras que se aplicaria esse caso do relógio do Lula, e outras regras que passaram a ser estabelecidas pelo próprio TCU em 2016, que eu repito aqui, não é instância judiciária, não é competente para analisar crimes, tá? Vamos deixar isso claro. Mas tem as suas regras a respeito de questões relacionadas a recursos públicos. E em específico, em relação a esses presentes oficiais, a regra é de 2016, ou seja, ela só valeria daquela data para cá. Bem, a partir então desse voto do relator, do voto dos ministros, ficou-se estabelecido que o Lula não tem que devolver esse relógio. Beleza? Tá resolvido o caso? Do ponto de vista político-administrativo, é isso. Agora, vejam, qual foi o efeito a partir dessa decisão sendo divulgada e tornada pública? É claro que o entorno do bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, começaram, né, a criar, e era essa a finalidade desde o começo. Lembrem-se, quem fez a provocação foi esse tal de deputado Sanderson do PL bolsonarista. Quem introduz esse voto foi esse tal de Jorge Oliveira, ex-secretário do governo Bolsonaro. E depois ele foi seguido por outros ministros, nem vou citar o nome deles aqui, mas todos com um histórico de envolvimento e de apoio, claro, ao Bolsonaro. Na edição eu me ocupo de apresentar para vocês aqui, se for o caso, quem foram essas figuras. E aí a finalidade é clara, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista político. Qual que é o recado, a palavra que quer se difundir a partir daí? Ora, se o Lula ele pode ter o seu relógio, o seu presente valioso, na sua posse, por que o Bolsonaro com as suas joias sauditas não? E aí, é claro, o Lula se irritou com essa história, se sentiu usado, segundo notícias que surgiram posteriormente, e o Bolsonaro saiu com essa. Não, beleza, o Lula pode ficar com seu relógio, como que quem queria dizer também, assim como eu poderia ficar e fazer o que eu quisesse com as minhas joias valiosas de 6,8 milhões de reais. E depois, se acontecer comigo alguma coisa, eu for condenado, como muito provavelmente será, olha, tá vendo como eu sou perseguido? O TCU livrou o Lula. O TCU livrou a mim também. E tá aí a justiça, o Xandão, o STF me condenando. É essa narrativa que já está montada, politicamente montada. E do ponto de vista jurídico, os casos são o mesmo? Bolsonaro então vai poder utilizar isso como sua defesa nos processos criminais que estão pesando contra ele? Olha,
E aí que nós, de novo, faremos essa diferença e essa distinção entre narrativa e simbolismo político de análise jurídica. Porque, sob o ponto de vista jurídico, eu posso garantir para vocês, e eu não estou sozinho nisso, não é uma tese minha criada e inventada agora, que esse caso do TCU, ou esta decisão do TCU, não terá influência nenhuma. Ao menos eu digo, não deverá ter influência nenhuma no julgamento e nos processos, esses sim, criminais, pelos quais o Bolsonaro e o seu entorno e os seus coautores e colaboradores terão de responder perante o STF no caso das joias. Inclusive com indiciamento já concluído e aguardando aí uma decisão por parte do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, de o quão logo possível apresentar uma denúncia sobre esse caso. Até porque, vejam, o caso das joias sauditas, elas não dizem respeito apenas ao fato do Bolsonaro tê-las recebido como sendo chefe de Estado. Foi nessa condição que ele as recebeu, as joias, as esculturas, os relógios e tudo mais. A partir disso, ter praticado o crime de peculato, que é fazer o quê? Desviar esses objetos, apoderar-se deles e enriquecer-se por meio deles. Porque o que o Bolsonaro fez não foi como o Lula, exatamente como o que o Lula fez, de pegar o relógio e passar a desfilar com ele no pulso. Não. Bolsonaro, ele mobilizou todo o seu grupo, seus assessores, secretários, ministros, para que eles fossem junto à Receita Federal, falsificassem, manipulassem as informações ali em relação às declarações desses bens. E aí, como nós vimos aí, inclusive saiu nas delações do Tenente Coronel Cid, ou seja, essas joias são desviadas, são apoderadas, são vendidas, inclusive no exterior, para se tentar dificultar o máximo possível o rastreamento desses valores. E com o dinheiro em mãos, dinheiro vivo, isso foi para as mãos do Bolsonaro. Sabe-se lá para quais finalidades. Isso ainda naquele contexto de final de eleição, tentativa de golpe de Estado, e sabe-se lá se não era justamente para tentar manter e financiar esses atos que, no final das contas, serviriam essas operações todas relacionadas a essas joias. E nisso, para que isso realmente funcionasse, fica claro toda uma cadeia, todo um processo, toda uma trama de vários crimes sendo praticados. Não apenas o peculato, que é o crime específico de desviar um determinado bem público da União e incorporá-lo ao seu patrimônio particular. Além disso, tem aí uma clara formação de uma organização criminosa com vários membros praticando várias condutas definidas. Tem-se também, em tese, a configuração do crime de lavagem de dinheiro, que nada mais é do que fazer com que um determinado valor absolutamente, claramente ilícito seja utilizado de uma forma simulada e com isso possibilitando que, sei lá, operações financeiras sejam realizadas sem dar a aparência de ilicitude. E com isso, claro, se criariam aí formas, métodos para se dar aparência de legalidade até mesmo a outras operações que vimos sendo praticadas ao longo desses períodos aí, como vocês lembram quando o Bolsonaro fez lá uma vaquinha entre os seus apoiadores e parece que ele conseguiu arrecadar cerca de 17 milhões de reais. Quem garante que no meio dessas doações não estavam ali parte desses valores, né, para depois serem entendidos e incorporados, né, como doações espontâneas de apoiadores, quando na verdade eram
fruto, né, da prática desses crimes. Isso é lavagem de dinheiro. E julgados pelo STF. Vejam então que esses casos não têm relação nenhuma. Por mais que se tenha tentado fazer com que essa consulta sobre o relógio do Lula se transformasse, se convertesse também numa espécie de, e essa que foi a genialidade do artigo do Reinaldo Azevedo, numa espécie de cavalo de Troia, ou seja, uma armadilha, né? Uma simulação para, no fim das contas, tentar se livrar o Bolsonaro, ou pelo menos reduzir o peso dessas acusações sobre o aspecto político sobre ele, o Bolsonaro, dando a ele algum tipo de argumento para tentar se justificar, inclusive em relação à sua base de apoiadores, dizendo: olha, eu não sou ladrão de joias, eu fiz tudo de acordo com o que manda a lei, tá aí o TCU decidindo favoravelmente ao Lula e logo a mim também. Com isso, ele conversaria diretamente aos seus eleitores evangélicos que abominam esse tipo de prática ilícita, né, de surrupiar valores, né, e criaria então, como eu disse, uma desculpa, uma narrativa, como eles tanto gostam, política, no campo do simbólico, mas que indo para o campo da justiça, aí já serão outros 500, né? No fim, é lamentável, né, pessoal? É lamentável que a gente tenha chegado nesse ponto, né? Estarmos aqui em pleno 2024, tendo que analisar aí, né, os dois grandes líderes, né, da polarização política, de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, e nos vendo sendo obrigados, né, a ter que discutir, a ter que debater quem rouba mais, quem rouba menos, até quando nós vamos tratar de política sob esse aspecto, tentando definir qual dos dois lados é o menos pior. Quando é que nós iremos, então, nos concentrar e tentar trazer para o campo da política realmente pessoas que estejam, de fato, preocupados com fazer política, trabalhar por todos, pela sociedade, sem se preocupar somente com seus ganhos individuais, pessoais. O Lula não tinha nada que ter ficado com esse relógio quando ele ganhou. Já podia ter resolvido isso há muito tempo. E o Bolsonaro, ele terá que responder na justiça. Quais foram, de fato, as intenções por detrás dessa incorporação de bens valiosíssimos, da casa aí dos 6 milhões de reais? E respondeu uma pergunta que quase ninguém tem feito. Por quê? Qual o interesse desses grupos árabes de colocar na mão de comprar o governo Bolsonaro com esses mimos, com esses presentes valiosíssimos? Ou vocês acham que esses presentes chegaram ao Bolsonaro simplesmente porque eles queriam agradar o Bolsonaro, a dona Michele, quem quer que fosse? Tá aí, é uma questão que ainda vai precisar ser respondida, vai ter que ser explicado. Lembrando que houve concessões de licitações, de vendas aí a preço de banana de refinarias de petróleo no Brasil. Então tem muita coisa ainda a ser esclarecida. O Bolsonaro terá que esclarecer sobre isso. E se fôssemos um país realmente civilizado, se tivéssemos interesse de fato de entender e de superarmos essas questões, seriam esses dois políticos extirpados da vida política, para nunca mais voltar para o cargo público. E se esses fatos continuam se repetindo e se repetindo e se repetindo, porque nós também, como eleitores e como cidadãos, estamos falhando de algum modo. E estamos dando a eles, e continuamos fazendo isso, dando nosso voto de confiança. E muitas das vezes tentando justificar essas condutas praticadas por eles, tentando nos convencer que as coisas são assim mesmo, que a política é assim mesmo, que nada muda, que a justiça, inclusive, não serve para nada, nunca termina em nada, nunca termina dando nada, em nada. E até quando vai ser isso, né? Fica aí, então, a nossa reflexão. E eu espero que, de algum modo, essa reflexão tenha servido também para vocês que estão aqui me acompanhando. Desde já eu agradeço mais uma vez. E digam nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês acham que essa decisão irá favorecer ou não o Bolsonaro, se ele conseguirá usar dessa questão política ao seu favor, e se no final das contas ele vai acabar ou não se livrando de tudo isso e continuar a dar o mau exemplo de um mau político para os demais políticos continuarem a fazer o mesmo. Digam aí o que vocês acham nos comentários.
E mais uma vez eu agradeço imensamente a todos e todas que chegaram até aqui. E mais uma vez eu peço àqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam aqui no canal para poderem receber aí as futuras notificações dos vídeos. Curtam também o vídeo e, se possível, compartilhem também com aquelas pessoas que vocês possam entender que venham a gostar ou se interessar por esse tipo de análise política, filosófica e jurídica. É esse o escopo aqui do nosso canal. Porque eu quero que vocês sempre se lembrem do seguinte, pessoal: vamos sair da caverna.